esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Salmo capítulo 40, verso 1 e o verso 2. Esta era a base da confiança do salmista Davi. Ele tinha plena certeza que Deus estava ao seu lado para que nos momentos difíceis das lutas do seu dia a dia, Ele fosse o seu auxílio, o Senhor fosse o seu socorro. Acredito que nessa manhã, ao nos depararmos com um novo dia, o que de fato alimenta a nossa energia, a nossa disposição para sairmos de casa, é termos a certeza que temos um Deus ao nosso lado que supre as nossas necessidades, que nos ouve quando nós clamamos por socorro e estará ao nosso lado para nos auxiliar em todos os momentos. Enquanto o mundo tem vivido em guerra, em batalhas, enquanto as enfermidades estão assolando e trazendo a paz de muitas pessoas, nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, nós dormimos em paz, acordamos, porque sabemos que há alguém que rege as nações, alguém que conduz a história, e no tempo de Deus, no momento dele, Ele irá intervir para nos conceder a vitória. Nós estamos aqui comprometidos a cada manhã para estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E queremos que nessa manhã a Palavra de Deus possa mais uma vez falar ao nosso coração. Quero convidá-lo nesse momento a abrir a Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 27, o verso 1. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será seu comprimento, e de 5 a largura será o quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Deixe-me falar para você. A mensagem do santuário tem sido para mim algo espetacular. Como tenho visto como esse Deus é cuidadoso. Ele é detalhista. Ele se preocupou com os mínimos detalhes ao pedir que Moisés construísse um santuário para que ele pudesse fazer morada. Como nós vimos no capítulo 25, verso 8, ele mesmo falando, me faça um santuário para que eu possa morar no meio de vocês. Mas este santuário não deveria ser construído de qualquer forma. Não deveria ser construído de qualquer maneira. Ele prescreveu detalhadamente como deveria ser construído o santuário. O próprio tamanho do santuário foi prescrito pelo Senhor. Os materiais que seriam usados, os metais que seriam revestidos as madeiras, que Deus também falou que seriam madeiras de acácia, Ele mesmo disse quais seriam os materiais que deveriam ser usados. E nós vemos aqui dentro da palavra de Deus que os materiais que estavam no lugar santíssimo onde ele estava deveria ser construído com ouro. E quando estava do lugar santo para fora do santuário, era prata ou bronze, materiais que eram inferiores ao ouro. Deus detalhadamente permitiu e pediu que o santuário fosse construído ali no deserto, para que fosse uma escola onde os israelitas iriam aprender como o plano de salvação estava arquitetado antes da fundação do mundo, para que os seres humanos pudessem compreender, entregar as suas vidas e receber a salvação. O nosso Deus é um Deus evangelista. Nada do que foi feito no santuário terrestre deve ser menosprezado por nós. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós veremos que a base do livro de Hebreus, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, como base, ela usa o santuário. Veja, se Paulo tem como base em escrever um livro, o santuário, entendo que nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos menosprezar uma mensagem tão especial e vermos que esse Deus, de uma forma tão minuciosa, ele cuidou dos mínimos detalhes para que ele pudesse fazer morada ali dentro. Nós não podemos menosprezar que o tempo investido por Deus em escrever, em detalhar o santuário, seja um assunto que não seja relevante para os dias em que nós estamos vivendo. Era de extremo valor para os israelitas, mas nos dias em que nós também nos encontramos, tem um tremendo valor. São ensinamentos que nós precisamos abraçar a cada dia. Quando nós olhamos para a construção do santuário,
nós já podemos ver que a maneira como Deus pede para que o santuário pudesse ser construído, ele já estava ensinando. O santuário tem um formato de uma cruz. Quando nós entramos, quem está de frente para o santuário, pela porta do átrio, e está entrando no santuário, logo à sua frente estava o altar de incenso. Deus estava dizendo para ele o seguinte: bom, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se você vai se aproximar de Deus, você precisamente pedir perdão, abrir seu coração, confessar as suas falhas, renunciar o seu eu, viver uma vida de arrependimento para que você possa ter condições de estar diante desse Deus. E o altar estava bem ali, que era o altar de holocaustos. Estava ali onde o sacerdote recebia as ofertas dos israelitas e ali em cima do altar ele imolava, matava o cordeiro, fazia o derramamento de sangue e oferecia a oferta ao Senhor. E o pecador então voltava para sua casa reconhecendo que ele tinha recebido perdão dos seus pecados. Um pouco mais à frente estava a pia, onde o sacerdote lavava as suas mãos. Mas um pouco mais adiante, à esquerda, e quem estava entrando, estava o candelabro. Era ali onde as lâmpadas deveriam se manter acesas, representando a pessoa de Deus que é a luz do mundo. E o que nós precisamos ser hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, ser essa luz do Senhor, falarmos de Cristo. A nossa vida precisa exemplificar o nosso Salvador. As pessoas, ao olharem para nós, elas precisam ver essa clareza, essa beleza que está contida na palavra do Senhor. À direita de quem entrava estava a mesa dos pães da preposição. Os pães representavam a Cristo. É o único pão que alimenta, é o único pão que sacia a necessidade do coração de um ser humano. Mas um pouco mais adiante estava o altar de incenso, antes de entrar no Santo do Santo. Era o altar que ali o incenso tomava conta de todo o ambiente sagrado. Mas dentro do lugar santíssimo era onde Deus habitava, onde os pecados do lugar santo eram transferidos para o lugar santíssimo, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Ali estava a Arca da Aliança, com a lei dos mandamentos dentro da Arca da Aliança, e ali também estava uma porção do maná. Em cima da Arca da Aliança estava o propiciatório com 2 querubins de ouro, porque foi esse o pedido de Deus. Eles não deveriam ser adorados, mas eles deveriam representar a santidade do Senhor. Na porta do átrio, da entrada na tenda do santuário, estava uma cortina de linho finíssimo, onde o Senhor pediu para que fosse colocado essa cortina de linho finíssimo para aqueles que estavam do lado de fora não pudessem ver a santidade e das atividades que estavam acontecendo dentro do lugar santo. Deus queria que o sacerdote e ele também tivesse privacidade, e aqueles que estivessem do lado de fora pudessem compreender a santidade daqueles que estavam trabalhando diante de Deus. A porta do átrio era a porta que dava acesso à salvação, aos rituais sagrados, que somente Deus poderia limpar todo pecador. É por isso que Jesus um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que vierem por mim irão receber a salvação. Portanto, ali era a porta que dava acesso às atividades sagradas, as atividades que nos remia dos nossos pecados, as atividades que nos traziam salvação, apontando um dia para a morte do Cordeiro de Deus que nos limpa de todo o pecado. Deus se preocupou de uma forma tão especial que o azeite, as olivas eram moídas num pilão, e o azeite colhido dali, depois de serem moídas no pilão, eram levadas para dentro do santuário para alimentar o candelabro. Não era qualquer tipo de azeite que era colocado ali. O azeite deveria ser o mais puro possível, porque o azeite representava o Espírito Santo, aquele que deve nutrir as nossas vidas, que deve conduzir a nossa caminhada. Portanto, esse azeite que era colocado ali, ele deveria exalar o mínimo de fumaça possível
para que o ambiente sagrado dentro do santuário pudesse ter uma harmonia de adoração e de louvor a Deus e não atrapalhar as pessoas que estivessem ministrando diante do Senhor. No capítulo 27, no verso 21, o tabernáculo era o local onde Deus se reunia com os líderes de Israel, os sacerdotes. Era onde Deus transmitia para o seu povo a sua vontade. Era Deus que tomava a iniciativa nos dias em que Ele estaria ali para falar para o seu povo, para falar para os líderes. Diferente da tenda da congregação. Essa tenda da congregação era uma tenda montada fora do acampamento de Israel, onde Moisés entrava ali e ouvia de Deus as orientações para falar ao povo. Mas o santuário era um local restrito onde Deus se manifestava e o sacerdote se apresentava diante de Deus, onde Deus também comunicava as suas verdades. A tribo de Levi foi a tribo escolhida por Deus para que pudesse ministrar perpetuamente diante do Senhor. Deus sabia que um dia Moisés iria fechar os seus olhos para essa vida e ele precisava de outra pessoa, de alguém que trabalhasse para ele. Tendo uma tribo que trabalhasse sistemática para ele, consequentemente a nação de Israel sempre teria esse contato com Deus. Deus seria o seu guia, ele seria aquele que iria orientar o seu povo, iria mostrar o caminho pelo qual o seu povo deveria seguir. As lâmpadas do tabernáculo deveriam ser acesas no final da tarde e apagadas pela manhã, porque era Deus que determinava o dia em que ele estaria ali e o momento que ele estaria ali. Os sacerdotes apenas deveriam estar presentes para ouvir Deus falar com eles. Deus, de fato, estava disposto a aceitar a confissão de cada pecador. O santuário era uma representação do que um dia iria acontecer aqui nessa terra. O Cordeiro de Deus iria morrer e aqueles que crescem em Jesus Cristo, ofertassem, abrissem o seu coração, receberiam perdão dos seus pecados. Meu amigo, eu entendo que ao aqui chegarmos ao final do capítulo 27, nós podemos ver a beleza dessa mensagem do santuário. Porque imagine você, alguém levando um cordeiro nas mãos sem defeito, entregando nas mãos do sacerdote para que o sacerdote matasse esse cordeiro que representava Jesus Cristo. A própria pessoa que estava levando era impactada com a morte do cordeiro e vendo o sangue sendo derramado e o sacerdote aspergindo o sangue, falando para o pecador que somente Jesus Cristo poderia receber, nos conceder o perdão se nós crêssemos nele. Da mesma forma como cada pessoa que levava a sua oferta, ele tinha que acreditar na obra que estava sendo realizada ali. Pela fé, Deus estava educando o seu povo, falando para eles: será necessário que o meu filho venha aqui a essa terra, morra na cruz do Calvário, para que você possa ter o direito da vida eterna. Se os cordeiros forem mortos, mas se você não crer na obra salvífica de Jesus Cristo, de nada terá valor. Hoje nós sabemos que não há mais necessidade de morte de cordeiro, mas há necessidade crucial de crer no sangue de Jesus Cristo. Uma vez que ele morreu, é uma vez por todas. É por isso que João Batista um dia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa manhã, eu e você, ao sairmos para as nossas atividades, creia no que Jesus Cristo fez por você, no que Ele está fazendo hoje no santuário celestial. Ele é o nosso advogado, Ele intercede por cada um de nós. O que nós precisamos fazer hoje é abrirmos o nosso coração, entregarmos a nossa vida nas suas mãos e ter a certeza que no dia que Ele der a sentença final, por Ele ter vivido nessa terra como um ser humano como nós, conhece as nossas dores e por crermos nele, Ele irá pleitear a nossa causa. E nós teremos a alegria de estar com Ele. Querido Pai, nessa manhã nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós cremos no Teu sacrifício. Nós confiamos nos Teus méritos. Nós queremos a cada dia amá-lo mais, mantermos comunhão contigo. Vivendo dessa forma, tenho certeza que nós teremos a alegria de estar com o Senhor por toda a eternidade. Por isso que nós clamamos por todas essas bênçãos e nós pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.